Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a nossa meditação de hoje é em Mateus 15. Nós vamos meditar a tradição dos anciãos. Mateus 15, do versículo 1 até o versículo 20. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que diz o seguinte: a tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. Que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, cercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e lá é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós vejamos aqui, irmãos, que uns escribas e fariseus, aproximaram de Jesus, como sempre faziam, e mais uma vez afrontando ele com as tradições dos homens, E aí foi quando eles disseram para Jesus, Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? E
Então, de modo que nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele não se deixava, né, levar, né, por conversas, por palavras de homens, né, por ideias, por pensamentos. Jesus, ele, todas as vezes que tentavam encurralá-lo, né, com perguntas, né, ele nunca ele respondia diretamente aquilo que lhe perguntava, sem antes os confrontá-lo com a verdade, né, demonstrativa daquilo que ele estava falando, estava completamente enganados, que estavam errados, né? E então Jesus, né, porém ele respondendo disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Ou seja, irmãos, Jesus, esse mandamento de honrar pai e mãe, né, é o primeiro mandamento com promessa, né? Está lá em Êxodo 20, né? É o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e tenhas longevidade aqui na terra, né? Então, o filho obediente que obedece o pai e a mãe, né, que não maldizem, que não responde, né, o filho respondão mal criado, como se diz, né, esse filho, ele é enquadrado como filho obediente, mesmo se os pais estiverem equivocados, estiverem enganados, ele não responde, ele escuta, ele ouve, né, e cumpre a determinação do pai com a mãe, né? É o filho obediente, né? E a palavra de Deus, Deus tem promessa para os filhos obedientes aos pais e às mães, né? É o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe, para que te vá bem e tenha longevidade de vida aqui na terra, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Aleluia, Senhor. Aí Jesus disse para eles, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E por que Isaías profetizou dessa forma? Porque todo mundo, né, que fala que ama Deus, né, que ama Jesus, né, todo mundo que fala, mas não cumpre, né, que faz essas outras coisas, que faz as coisas contrariando a palavra de Deus, né, ele honra a Deus com os lábios, né, porque fala, eu amo a Deus. Ele pode até muitas vezes dar glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, amém, vai com Deus. Ele pode até fazer essas coisas todas, mas na hora que ele vai na prática, né, ele faz o contrário. Né? Ele faz o contrário, né? Então, de modo que Isaías falou desse povo: esse povo honra-me com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Por que honra com os lábios e o coração está longe, irmãos? Porque falar é fácil. Nós falamos todas as coisas, palavras boas, palavras doces, palavra de bem, palavra de bênçãos na vida das pessoas, né? Mas da boca para fora, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente fala da boca para fora, né? E quando você vira as costas, né? Você já sai falando mal daquela pessoa com uma outra pessoa que está ali do lado, né? Fazendo fofoca, no tititi, no disse-me-disse, né? Então, de modo que Isaías profetizou desse povo, dizendo exatamente isso: esse povo honra-me com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Às vezes até está na igreja diariamente, né? Está ali nos cultos, com o pastor, com os irmãos, né? E ali falando, louvando a Deus, glorificando, mas quando sai da igreja para fora, a prática é desonrosa, não é a mesma prática honrosa que honra a Deus, né? De honrar com os lábios, mas também com os feitos na prática do dia a dia, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas em vão me adoram, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Né? São preceitos de homens porque são tradição,
né? Troca, ao invés de obedecer a palavra de Deus, obedecer a Bíblia, obedece os cursos que foi fazer. Faz tantos cursos de aprendizado, de ensinamentos, curso profissionalizante, curso disso, curso daquilo outro, né? E esses cursos, tudo aquilo que você aprende, você coloca aquilo lá em prática, mas não coloca em prática o que você aprendeu na igreja, na palavra de Deus, né? Então, de modo que, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, né? Como eu falei aqui um dia desses atrás, em relação às pessoas fazer vários cursos, né? Entre eles o curso de Teologia da Libertação. O que é isso, Teologia da Libertação? Isso não existe, né? Teologia são conhecimentos de Deus, né? Mas com a Teologia da Libertação, né? A Teologia da Libertação é a Bíblia Sagrada, é ela quem determina o que é certo e o que é errado, né? E quem liberta é Jesus, né? Se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, então verdadeiramente sereis livres, né? Então, de modo que esse povo honra-me com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, aqui combatendo Jesus, afrontando Jesus, falando que os apóstolos, os discípulos não lavavam as mãos para comer, né? E Jesus mostrando para eles que o que faz mal não é o que entra pela boca, porque a comida que nós comemos, né, de um modo geral, que comemos e que bebemos, ele entra pela boca, cai no ventre e é lançado fora. Então, de modo que ele não tem como ficar no nosso organismo para fazer mal para nós, né? Nós, inclusive, no começo dessa Covid-19 que apareceu aí, foi ensinado de que esse vírus, né, ele parava na garganta, né, e da garganta, depois de 4 dias, ele caminhava para o pulmão. Por isso que as pessoas ficavam ruins, ficavam doentes. Porque então os médicos passaram para as pessoas para fazer gargarejos com água morna, né? Para fazer gargarejos, para beber chá quente, porque tudo que fosse esses gargarejos, o chá quente, essas coisas, ele caía no estômago. E uma vez caindo no estômago, né? Ele não suporta a acidez do estômago. E ele seria morto e eliminado, né? Morto e eliminado através do ventre, né? Então, do intestino, evidentemente, é claro, né? Então, de modo que Jesus ensinou para eles, confrontou eles, dizendo que o que faz mal não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca cai no ventre e vai embora. É o que sai da boca, porque o que sai da boca procedem do coração, dos maus pensamentos, né? E chamando a si a multidão, disse: ouve e entendei, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, cercando-se dele, seus discípulos disseram-lhe: sabes o que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, né? Jesus falou: deixa, não tem problema, né? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são doutores cegos, né? Ou seja, né, toda implantação, né, de pensamentos e palavras e de tradições e de mandamentos, isso e aquilo, que não foi determinado por Deus, não prevalecerá. Os mandamentos de Deus foram os mandamentos que Deus deu para Moisés, né? E confirmados por Jesus, né? Este é a planta que foi plantada pelo Pai, por Deus, são as leis de Deus. As leis, os mandamentos, né, que Deus implantou através de Moisés, né? Então, de modo que estas são as plantas plantadas por Deus. As leis, os mandamentos e os estatutos. Esses foram plantados por Deus, dados a Moisés por Deus e confirmados por Jesus depois, né? Jesus só não confirmou o sábado, né? Mas Jesus confirmou todos os outros mandamentos que foi dado por Moisés. Jesus confirmou. Essa é a planta que foi plantada por Deus, que Jesus está falando aqui, né? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, né?
De modo que, então, deixai-os são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Né? De que Jesus está falando aqui em relação aos cegos? É uma pessoa que não tem um conhecimento perfeito, né? Não tem um entendimento perfeito daquilo que ensina, né? Um entendimento claro, né? Quer dizer, ele é um condutor cego, né? É como os falsos pastores, os falsos mestres, né? E todos tantos quanto ensinam nas igrejas, né? Que não tem um conhecimento perfeito e claro da palavra de Deus, que não teme a Deus, que não respeita, às vezes até entende o que está lendo, né, mas não cumpre, né? Então são condutores cegos, quer dizer, um cego guiando outro cego, ambos cairão num buraco. Nós sabemos que é exatamente assim na vida, na prática da vida é exatamente assim, né? Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então, irmãos, veja bem quem é o seu condutor, viu? Tá bom, irmãs? Veja bem quem é o seu condutor, né? Tá bom, tá? Se ele é um condutor cego ou se ele é um condutor que tem vista, né? Vista que provém de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não entendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. Né? Do coração procedem os maus pensamentos. Ninguém comete nenhum ato ruim, né, sem antes não parar e pensar e planejar o que vai fazer. Né? Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém, irmãos? E eu queria finalizar esse vídeo dizendo que ontem eu falei sobre a parábola, né? A parábola em relação aquela palavra que Paulo ou Tiago tinha dito. Eu disse que era Paulo ou Tiago que eu ia confirmar isso, depois eu trazia para os irmãos hoje, né? Então foi Tiago quem disse, tá bom, irmãos? Aquela palavra foi Tiago quem disse, não foi Paulo e sim foi Tiago. Está lá em Tiago 2, versículo 18. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Amém, irmãos? Tiago, capítulo 2, versículo 18. Amém? Se os irmãos quiserem estender um pouquinho, depois vai no 26, que tem um fechamento, mas o que eu disse é o que está no capítulo 18. Amém, irmãos? Tiago, capítulo 2, versículo 18, tá bom? Tá? Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus.